Fazendas fornecedoras de Coca e Nestlé usam agrotóxicos que adoecem comunidade em São Paulo. Coceira, manchas no corpo e dores no estômago fazem parte dos sintomas relatados pelas populações atingidas. Então, aqui mais uma notícia, né? No Brasil, de fato, sendo copiada do Repórter Brasil, né? Mas uma notícia que, infelizmente, vem se tornando cada vez mais comum, né? Já era muito comum antes, e, infelizmente, nos últimos 4 anos de governo, né? O governo anterior que tivemos ao que está aqui, os agrotóxicos tiveram cada vez mais, vamos dizer assim, como o próprio ministro da Agricultura na época falou, né? A boiada foi passado e os agrotóxicos que já eram utilizados de maneira irregular e de maneira excessiva no Brasil, a gente acabou perdendo cada vez mais o controle. A questão agora é que nós não sabemos mais, a gente vai ter que correr atrás desses dados, porque a gente passou por 4 anos mais ou menos de apagão, onde alguns tipos de fiscalizações não eram feitas, né? Então, esses 4 anos, ou quem sabe muito mais anos, eu espero que nenhum outro governante, de que partido que seja, de que espectro político que seja um destruidor do meio ambiente e não ligue para a pauta ambiental, que é a pauta do nosso século e da nossa sobrevivência como ser humano, ele não deixe de fiscalizar. É por isso que órgãos como IBAMA, ICMBio são muito necessários, agências de regulação como a Anvisa são muito necessários para a gente saber o que está acontecendo no nosso país, para a gente saber o que está acontecendo com os produtos que a gente consome, certo? Porque as populações são atingidas e nós somos atingidos de tabela também, porque a gente consome esses produtos, a gente está dando dinheiro para essas empresas. Muitos de nós podem trabalhar nessas empresas e podem estar entrando em contato com produtos contaminados com agrotóxicos. Sabe aquele suco de laranja que te dá forças para começar o dia ou o chocolate que te acolhe em momentos difíceis? Eles podem ser responsáveis por uma verdadeira chuva tóxica que adoece adultos, idosos e crianças no interior de São Paulo. Investigação da Repórter Brasil com a Lighthouse Reports revela que fazendas fornecedoras de Coca-Cola e Nestlé estão pulverizando de avião agrotóxicos perigosos, muitos deles capazes de gerar câncer e que são proibidos na Europa. Em alguns casos, os químicos caem diretamente sobre a pele de famílias que vivem no entorno, gerando sintomas de intoxicação aguda. Inclusive, nos últimos 4 anos, teve a PL do veneno, né? Que liberou uma série de agrotóxicos que são proibidos na Europa e em outros países da América também, mas que foram a- aberto o uso aqui no Brasil, né? É o caso de Cristina dos Santos Silva. Ela e seu marido tiveram dor de cabeça, falta de apetite e dor no estômago depois de um avião agrícola sobrevoar a sua casa em fevereiro deste ano. As sequelas são ainda piores para os bebês e idosos. Bianca Lopes relata que sua mãe e sua filha, então com apenas 6 meses, desenvolveram um quadro de conjuntivite hemorrágica um dia depois que um avião jogou agrotóxico perto da sua casa. Esse caso ocorreu há 7 anos. Então como eu falei, já era uma questão anterior muito preocupante. Essas populações que muitas das vezes elas são invisíveis metaforicamente falando, né? As populações já estão sofrendo há muito tempo com isso e a, a- o número de casos só aumentou, né? Não é raro que esses moradores sintam um cheiro forte e gotículas na pele ao verem um avião controlado pela usina Atena sobrevoar perto de suas casas. A usina é vizinha de assentamentos onde moram Cristina e Bianca, no município de Rancharia, a 500 quilômetros da capital paulista. A reportagem descobriu que a usina Atena fornece açúcar para uma empresa chinesa que, por sua vez, revende para Nestlé e Coca-Cola. A filial britânica de fabricante de bebidas negou manter relações comerciais com o grupo chinês e a usina Atena. Porém, a firma é citada como cliente na site da empresa chinesa. Além disso, fonte ouvida pela reportagem também confirmou a relação entre as duas companhias. Em outros casos levantados pela equipe, fazendas de cana e laranja que pulverizam de avião agrotóxicos proibidos na Europa fornecem diretamente para Nestlé, Coca-Cola e PepsiCo.
A base de dados com o nome das fazendas e os agrotóxicos utilizados foram obtidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Já o rastreamento de clientes dessas fazendas foi feito pelo Repórter Brasil e pela Lighthouse Report. Ou seja, a Defensoria Pública de São Paulo descobriu que essas fazendas utilizam esses agrotóxicos e a reportagem fez a triangulação de quem são os clientes, né? E essa questão aqui de a usina Atena comprar vender para o grupo chinês e o grupo chinês vender para a Coca-Cola, não dá para falar que é isso com certeza, mas provavelmente é uma questão de lavagem, né, desse produto, porque lavagem no sentido da procedência, porque a Europa tem barreiras comerciais muito rígidas em relação à produção que use agrotóxico. Então, se a Nestlé, a Coca-Cola ou a PepsiCo tiver ligação direta com essa usina, isso for comprovado por relatórios e tudo mais, elas podem sofrer sanções, multas, uma série de coisas, ter produtos retirados da prateleira e tudo mais, porque eles têm essas barreiras. Então eles provavelmente usam essa triangulação para se esquivar disso, né? Porque se der algum problema no futuro, a Coca-Cola fala, eu comprava dessa empresa, mas eu não sabia que essa empresa comprava de outra empresa. Eu não sabia da procedência. E a empresa chinesa me falou que a procedência era legal. Então, culpem a empresa chinesa, não culpem eu, né? Porque como é de um terceiro, né? A Coca-Cola pode falar, não sabia. Eu não sabia que eles compraram de um terceiro. Então, tudo bem. Inclusive, já teve pressões sobre isso, pesquisem sobre a moratória da soja, que foi uma pressão que alguns órgãos, algumas ONGs gringas, principalmente o Greenpeace, fez sobre a Europa, quando teve uma denúncia de que o McDonald's e fast food estavam comprando grãos brasileiros que eram de desmatamento e que utilizavam muito agrotóxico, não lembro todos os detalhes. E essas empresas, essas ONGs fizeram pressão nos governos europeus e desde então os fast food, principalmente daquela região, eles fizeram uma pressão nos produtores e eles só compram agora soja de produtores que têm uma série de comprovações de que fazem um produto de pouco impacto ambiental, né? Proibidos na Europa, despejados pelo ar no Brasil. Os dados revelam que duas fornecedoras diretas da Nestlé, a Copersucar e a usina São Martinho, pulverizaram um agrotóxico fabricado pela BASF, que é proibido na União Europeia. Câncer no fígado, problemas no sistema reprodutivo e no desenvolvimento do feto são algumas das possíveis sequelas da exposição ao epoxicanazol, que nome difícil. Devido às evidências internacionais sobre seus riscos, a Anvisa está reavaliando a autorização para o uso desse agrotóxico no Brasil. O epoxiconazol, Jesus Cristo, foi o agrotóxico suspeito de causar câncer mais pulverizado de avião pela cana no ano de 2019 em São Paulo. Foram 64 mil hectares ou 64 mil campos de futebol que receberam uma verdadeira chuva tóxica. Esse estudo foi publicado pelo Repórter Brasil em 2022, quando a BASF garantiu a segurança do produto. O Canol continua sendo usado com segurança desde 93 em mais de 60 países e contribui com sucesso para manter o potencial produtivo dos cultivos recomendados. Outra fornecedora da Nestlé investigada é a Terios. Segundo a maior produtora de açúcar do Brasil, o grupo tem fazendas nas regiões de Barretos e Presidente Prudente, onde morreram por câncer, em média, 214 e 180 homens a cada 100 mil habitantes, respectivamente, números maior do que os valores do estado e do país. De acordo com documentos, a empresa pulverizou o inseticida Thiamethoxam em suas plantações. Comercializado pela Syngenta, o produto é suspeito de causar problemas para o sistema reprodutivo e no desenvolvimento do feto, de acordo com a Agência Europeia de Produtos Químicos. A substância é proibida para o uso na União Europeia devido a seus efeitos nocivos às abelhas. O IBAMA está reavaliando a sua permissão no Brasil. A CropLife, associação que representa empresas produtoras de agrotóxicos, como BASF, Bayer, FMC, Syngenta, afirma que, embora
os seus membros considerem cuidadosamente as decisões das autoridades reguladoras globais, não ser permitido para o uso na União Europeia não significa automaticamente que um produto não pode ser utilizado em outro país. Os agrotóxicos não são automaticamente mais perigosos ou menos necessários porque não são autorizados na Europa. A Nestlé diz que realiza auditorias regulares em seus fornecedores e exige o cumprimento de diretrizes e normas de fornecimento responsável, o que inclui políticas rigorosas referente ao uso de bioquímicos. A São Martinho informou que a aplicação aérea de agrotóxico é uma exceção e que quase não utiliza os químicos em sua produção. Já a Copersucar se limitou a dizer que segue a legislação nacional e internacionais. A Terus Brasil afirma que garante a total rastreabilidade dos voos a fim de analisar e garantir a aplicação mais precisa em suas plantações. Além disso, não negou sua relação com a Nestlé nem com o mercado europeu. Já a Terus francesa utilizou de ironias para dizer que quem seriam seus compradores. Sua assessoria de imprensa, entretanto, negou que o açúcar fornecido à Nestlé europeia seja brasileiro. As produtoras e multinacionais contatadas pela reportagem não negaram suas relações comercial. O lado amargo da laranja. Eu só vou parar aqui e comentar, acho interessante essa questão que ele falou aqui, né? Os agrotóxicos não são automaticamente mais perigosos ou menos necessários porque não são autorizados na Europa. É aquilo, né? Você fala uma verdade, mas o que você tá sendo dissimulado, né? Sim, mas quer dizer que os agrotóxicos, eles, por exemplo, os europeus proibiram, porque eles analisaram, estudaram. Isso é um sinal amarelo, né? Sinal que a gente tem que pegar e estudar antes de aprovar, ver se os cientistas europeus estão corretos ou não, porque você vai correr o risco, porque a gente não tá falando aqui de dor de cabeça, a gente não tá falando aqui de enjoo, de náusea, que é, por exemplo, que uma vacina pode dar de efeito contraceptivo, tô maluco, esse efeito recorrente. Eu tô falando aqui de chances de desenvolver câncer, matar a pessoa. Aqui sim eu tô falando de coisas que a gente deveria tomar cuidado, sabe? De efeitos colaterais dos agrotóxicos. A gente devia estar muito mais preocupado. É engraçado que durante esses 2 anos a gente teve toda uma pauta sequestrada para falar dos efeitos adversos de uma vacina, que muitos efeitos adversos deram cansaço, náusea, e que duravam um dia muitas vezes. E 1 em 1 milhão tinha um efeito muito forte e a gente não teve causas de morte confirmadas por vacina, mas quando a gente fala de agrotóxico, aí não, mas não prova nada, né? Não quer dizer que os europeus falaram uma coisa, não quer dizer que funciona, né? E aqui a gente tá falando de diversos casos. Esses casos que estão nessa matéria são só um dos casos. Você pode pesquisar, tem uma matéria feita pro R7, o Repórter Record, se eu não me engano, falando de toda uma região afetada aqui no interior de São Paulo pelo agrotóxico. Tem reportagem mostrando empresas que faziam aplicação de agrotóxico, onde 80, 70% dos funcionários desenvolveram algum tipo de câncer. Você tem uma série de reportagens durante os anos. A gente acumulou material jornalístico e científico que mostra que tem impacto, certo? E mesmo assim, se você não quiser acreditar, igual eu falei, não quer acreditar nos estudos europeus, tudo bem, faz parte. Mas a gente tem que desenvolver os nossos estudos, então. O que a gente vai aprovar imediatamente sem estudar esses, esses, esses produtos? E por que arriscar, certo? Sendo que a gente tem maneiras de produzir sem esses produtos super violentos. A gente hoje em dia tem maneiras de fazer uma produção sem esse impacto na saúde das pessoas. Lógico, o agrotóxico, ele facilita, ele deixa a vida do produtor muito mais fácil, mas a gente tem que pensar a que custo isso está sendo, né? Assim como o açúcar, os produtores de laranja também espalham agrotóxicos de forma descuidada pelos ares de São Paulo. Fornecedores da Coca-Cola e PepsiCo pulverizaram inseticida com bifentrina em suas plantações. Este agrotóxico, produzido pela FMC, é proibido na União Europeia por ser classificado como cancerígeno e neurotóxico.
As responsáveis pela pulverização foram as fazendas de Citrosuco, fornecedora das duas multinacionais, e a Cutrale, da Coca-Cola. Nos últimos 10 anos, a Coca-Cola comprou mais de 3.000 toneladas de produtos da Cutrale. José Henrique Cutrale, um dos herdeiros da companhia, faz parte do conselho de administração da Coca-Cola FEMSA, empresa mexicana de bebidas parceira da distribuição da Coca-Cola Company. A Cutrale já apareceu em outras investigações do Repórter Brasil. Apesar de afirmar que tem cláusulas em seus contratos sobre a necessidade de cumprimento da legislação trabalhistas, trabalhadores acusaram o fornecedor de laranjas da empresa de trabalho escravo no ano passado, durante a pandemia. A Cutrale também cometeu outra violação ao demitir trabalhadoras grávidas, suspender vale alimentação e não fornecer equipamento de proteção individual, que é fundamental, sobretudo, para os trabalhadores em contato com agrotóxicos. Só o bingo dos crimes trabalhistas, né, e crimes ambientais. Por meio da sua assessoria, a Coca-Cola afirmou que todos os ingredientes utilizados contam com rigorosos protocolos de inspeção para avaliação do padrão de qualidade e segurança, levando em consideração as diretrizes globais da companhia. Abre aspas para a Coca-Cola. Neste âmbito, a empresa destaca seus laboratórios para o controle dos insumos, a fim de garantir que estejam adequados aos critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores no Brasil e autoridades competentes em cada país que opera. Ótimo! Coca-Cola tem laboratórios? Coca-Cola avalia, faz controle de qualidade? Libere os relatórios. Não libere uma notinha Ctrl+C, Ctrl+V da sua assessoria jurídica. A Coca-Cola faz o controle, ela tem laboratórios para o controle dos insumos. A Coca-Cola está sendo acusada de comprar laranjas que usam agrotóxicos. A Coca-Cola tem total confiança de que ela não está fazendo isso. Libere os relatórios. Controle de qualidade. A Coca-Cola pode liberar esses relatórios sem prejudicar em nada a sua produção, sem prejudicar em nada seus segredos comerciais e financeiros, porque pode ser um relatório censurando dados sensíveis, pode ser um relatório só mostrando, pode ser tabelas, pode ser, por exemplo, o resultado da tabela, certo? É um relatório que um estudante de graduação de análises clínicas, de biologia, de química faz. Fazendo uma tabela falando o que ele achou na casca da laranja. Um trabalho simplesinho. Um estagiário do laboratório deles consegue fazer esse relatório. Então solte o relatório, ó. Aqui, ó. A gente faz o controle de qualidade, está aqui o relatório, pronto. A gente não consome laranjas com agrotóxicos, a gente não compra laranjas contaminadas. Por que não faz isso? Já a Citrosuco se limitou a dizer que cumpre a legislação nacional e internacional. Confira as respostas aqui. A Cutrale e a PepsiCo foram procuradas, mas não responderam até o fechamento da reportagem. Lobby tóxico. Diferentemente da Europa, onde a pulverização aérea é banida, sendo permitida apenas em casos excepcionais, no Brasil a prática é liberada e pouco fiscalizada. São poucos os municípios e apenas um estado, o Ceará, que proíbem essa aplicação. Mas essas decisões não são bem aceitas por gigantes do setor agrícola e de transporte aéreo, o que fez com que elas entrassem com ações no STF, questionando a constitucionalidade das legislações. O lobby da cana também é forte em São Paulo. Na região do Pontal de Paranapanema, oeste paulista, o Ministério Público Estadual chegou a proibir a pulverização aérea devido a denúncias de assentados que perderam produções de seda em razão das usinas. O caso ocorreu em 2015 e a liminar foi derrubada 3 meses depois na justiça, a pedido dos produtores de cana investigados. O município de Buriti, no Maranhão, é um dos poucos lugares onde a proibição de pulverização aérea por avião resiste. O local foi palco de uma das mais escandalosas e recentes casos de intoxicação. Em abril de 2021, as vítimas filmaram agrotóxicos sendo jogados de avião sobre casas de uma comunidade rural. André Lucas, na época com 7 anos, sentiu as gotículas em sua pele, que logo começou a arder até que se abriram feridas. Dos 80 moradores, ao menos 8 relataram sintomas de intoxicação, como coceiras, febres e manchas no corpo.
As imagens do menino e de outras vítimas foram denunciadas pelo Repórter Brasil e viralizaram. Tanto no caso do Maranhão como no do Pontal de Paranapanema, alguns dos agrotóxicos encontrados pelas autoridades nas fazendas são proibidos na União Europeia e fabricados por empresas com origem no continente. Ou seja, a Europa libera a produção de substâncias tóxicas que ela própria rejeita. Se a gente voltar lá, é isso que eu ia falar, né, quando eu terminar essa leitura, mas a própria reportagem já falou, né? Se você pesquisar, BASF, vamos ver. BASF é brasileira? BASF é uma empresa química alemã. Bayer é alemã. FMC, nunca ouvi falar dessa empresa. FMC Agrícola. Vamos ver. FMC Agrícola Institucional. Fala do país que eles são? Não fala. FMC Agrícola. FMC Agrícola. Cadê a Wikipédia pra me ajudar? Eu acho que deve ser brasileiro. Essa aqui parece. FMC Corporation. Estados Unidos? Eu acho que é Estados Unidos, né? Engate para inseticidas. Americana, né? E a Syngenta é sede na Suíça. A sede é na Suíça, mas eles são suíços? Tá. Fundado pela Novartis e AstraZeneca. De novo. Aqui a gente tem 4 empresas europeias e uma americana. Ou seja, 4 empresas europeias. A Europa mesmo proíbe essa produção de agrotóxico, só que eles deixam produzir. E as empresas europeias ficam multimilionárias produzindo produtos proibidos por eles, produtos que eles sabem que fazem mal, mas eles deixam as empresas produzir, deixam as empresas captar recursos, deixam as empresas produzir riquezas com a desgraça dos outros, né? O que, desculpa falar assim, não tô falando do povo europeu, mas é o que a Europa faz desde quando, sei lá, desde 1500, que é produzir riqueza no sofrimento das suas colônias e dos países que são considerados menores por eles, né? Eles continuam fazendo isso até hoje. Até me perdi, né? No Maranhão foram identificados produtos da Syngenta, que tem o ingrediente tiamectoxam e ciproconazol, ambos banidos na Europa. Esses produtos podem provocar irritação dos olhos e da pele, além de falta de ar, mesmos sintomas relatados pela comunidade. Abre aspas, acho que aqui pra moça, né? Passei o ano inteiro sem produzir um cacho de banana. Conta Bianca Lopes, que virou líder comunitária dos assentamentos vizinhos à usina Atena para proteger sua família da chuva tóxica. Além de causar doenças, ainda acabam com o trabalho honesto desses trabalhadores que vivem perto e dependem desse trabalho para sobreviver, né? Em São Paulo, o Ministério Público também encontrou o ciproconazol no depósito da usina Atena, vizinho aos assentamentos onde vivem Cristina e Bianca. O órgão achou ainda os produtos feitos pelas empresas alemães BASF e Bayer, com o ingrediente fipronil e triflomuron, ambos proibidos na União Europeia. A primeira substância é possivelmente cancerígena para os humanos, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e a segunda é classificada como perigosa ao meio ambiente. Ou seja, Estados Unidos, Europa, bem difícil ser mentira, sei que eles estão mentindo, estão falando que não é cancerogênico realmente. Por meio de seu advogado, a usina Atena afirmou que realiza a pulveração aérea desde 2008, sempre respeitando a legislação vigente e as condições de voo e meteorológicas. Além disso, disse que os voos não foram realizados nas proximidades dos assentamentos. A gente viu que pelo jeito é mentira. Quando os aviões sobrevoam as proximidades do assentamento, são exclusivamente para manobras ou transposição de áreas, jamais para pulverização. Apesar de serem constantes as denúncias sobre pulverizações aéreas que atingem comunidades rurais, os casos ficam invisíveis. A primeira barreira é no sistema de saúde. Cristina e seu marido foram ao médico enquanto sentiam sintomas e relataram contato com o produto que caiu do avião agrícola. Mesmo assim,
O médico deu o diagnóstico de infecção intestinal e descartou a possibilidade de intoxicação por agrotóxico. O médico, não sou médico, mas acho que qualquer pessoa concordaria que o médico deveria ter pedido exames. O mesmo problema é relatado por Bianca, que virou líder comunitária para lutar por melhor controle de agrotóxicos, após ver diversos casos de intoxicação se repetindo. Abre aspas para Bianca. Num dia de atendimento, a médica chegou a atender 80 pessoas intoxicadas, mas para ela era virose, conjuntivite, catapora. Afirma, de acordo com Bianca, os casos apareceram sempre após as pulverizações aéreas feitas pelo Zinatena. De novo, 80 pessoas chegam com o mesmo sintoma e você não pede nenhum exame, porque uma coisa eu entenderia se essas 80 pessoas chegassem com diarreia. 80 pessoas chegaram com diarreia e uma diarreia fraca. Pô, provavelmente uma virose que tá se espalhando, né? Não é totalmente certo, mas eu entendo. Mas a pessoa chega com conjuntivite, com catapora, com pústulas nos braços, as pessoas chegam passando mal, um monte de sintomas diferentes. Você fala que é tudo o mesmo patógeno que tá causando. O promotor Gabriel Pires, que investiga casos de pulverização no interior de São Paulo, afirma que a subnotificação dificulta a sustentação dos casos na justiça. Apesar de todas as denúncias que ele ouviu, o promotor diz ser difícil encontrar registro de intoxicação por agrotóxico no município, porque os médicos não estão pedindo exame. Se os médicos pedissem os exames, a gente saberia o que está acontecendo com esses cidadãos, com essas pessoas. Meu Deus, que agonia. Dá muita agonia, dá muita agonia. Em tese, quando há uma intoxicação, os médicos deveriam preencher um formulário que é enviado ao Ministério da Saúde. Estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que apenas uma em cada 50 intoxicações são registradas. Exatamente, porque os médicos não pedem exame, não vê que é intoxicação, não preenche formulário. Ai, que agonia. O registro não aconteceu sequer no caso do Maranhão, que ganhou repercussão nacional. Uma semana após as imagens do menino com feridas na pele terem sido divulgadas, o governo enviou a polícia e a equipe de saúde para atender as vítimas. Mesmo assim, o caso nunca foi registrado como intoxicação. Jesus Cristo! Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a demora em fazer teste nas vítimas e no ambiente prejudicou a produção de provas, já que nesse tempo os agrotóxicos podem ser dissipados ou expelidos do corpo. Apesar das imagens que revelam o avião passando por cima das casas, das imagens das crianças com problema na pele e diversas denúncias feitas pelas vítimas sobre sintomas de intoxicação, o inquérito policial concluiu que as comunidades não sofreram intoxicação. Há outra investigação sendo conduzida pelo Ministério Público do Maranhão, que ainda não foi concluída. Não, foi praga. É praga do Egito. Do nada, Deus decidiu soltar uma praga e o menino ficou com bolha na pele. Depois, 2 anos depois, Antônia Pérez, mãe do menino atingido, conta que ele ainda tem marcas na pele que ficam mais evidentes quando estão aplicando agrotóxico por trator, o que continua sendo permitido. Segundo ela, a pele do menino ficou grossa e ele nunca teve um atendimento com um dermatologista para tratá-la. Pérez reclama da falta de comunicação dos órgãos sobre o andamento da ação. Abre aspas para ela. O exame que a gente fez, a gente nunca recebeu o resultado. Eles sumiram com o resultado. A gente procura, eles falam que ainda não chegou. Que quando chegar, eles vão entregar. 2 anos, repito, 2 anos depois, a gente nunca recebeu um exame. Meu Deus do céu, cara. É revoltante, cara. É revoltante. Tipo, nossa senhora. Você termina o texto, você vai lendo o texto. Você começa o texto já revoltado, né? Em 2023 essa situação ainda aconteça, né? Aí você vai lendo o texto e vai vendo como foi tratado o caso e vai vendo como a burocracia ela predica em todos os lados, né? Como a burocracia impede que as pessoas, o direito dessas pessoas sejam executados na realidade, né? Burocracia de um pedaço de papel, caramba, o vídeo, tudo, caramba, já tem as provas, só que você precisa do pedaço de papel. Até engasguei falando que as provas são provas, que as provas são verdadeiras, né? Nossa, revoltante esse caso, revoltante que a gente tem esses casos aí em 2023 e por isso que é importante os órgãos fiscalizar. É por isso que quando a gente fala da importância desses órgãos, muitas pessoas acham chatíssimo, muitas pessoas acham que o IBAMA, o ICMBio atrapalham os trabalhadores, que a Anvisa atrapalha as pessoas, mas esses órgãos de regulação, esses sim,
são burocracias que precisam funcionar. O problema não é a burocracia, o problema é que a burocracia é feita para não funcionar e a burocracia não é feita para eu comprovar alguma coisa, né? A burocracia a gente vai sempre precisar dela num nível, porque senão a gente fica pela fala um do outro, né? Um acusando o outro. Eu preciso da burocracia de eu ter provas, de eu ter papel, mas para isso as agências burocráticas precisam funcionar. Para isso o raio do médico precisa pedir o raio do exame, né? Porque senão aí a burocracia é usada contra nós, é usado contra o povo, né? E a burocracia simplificada, ela tem que ser usada a favor da população. Essas agências regulatórias são agências burocráticas, mas elas precisam existir para proteção do próprio povo, né? A Anvisa precisa ser respeitado o que a Anvisa fala. A Anvisa falou, ó, esse agrotóxico não pode, por causa desses estudos. Mas vai lá o Congresso e aprova mesmo assim, porque tem uma pressão financeira da bancada do boi, da bala e do agro para aprovar. E a gente tem um governo, um executivo, teve nos últimos 4 anos, que dizia amém para tudo. E hoje a gente tem que reverter toda a situação porque pessoas estão doentes e vão morrer, e estão morrendo por causa desse desgoverno terrível que a gente teve na área ambiental, como a gente está vendo, né? Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha se informado com o vídeo, aprendido alguma coisa. Agradeço se você quiser e puder curtir, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.